de água. E no caminho ou no deserto, uma ovelha se desgarrou, se perdeu. Por quê? Porque se tivesse no aprisco, pastor Feliciano, jamais essa ovelha iria se perder, iria se desgarrar. Porque no aprisco do seu pastor você tem a proteção, você é guardado e você tem o principal, que é o pastor que está ali. Então eu quero me alegrar nesta noite, porque todos que estão na presença de Deus, estão na igreja, estão adorando, estão cultuando, estão no aprisco do Todo-Poderoso. É aqui que você é guardado, é aqui que você é protegido, é aqui que você é ensinado na presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que esse homem deixa as 99 e vai buscar essa que se perdeu, porque na presença de Deus pode ter 99, mas ele não abre mão de um que se perdeu, que desanimou, que parou, que se afastou. Deus não descansa enquanto não trazer aquele que está longe. A Bíblia Sagrada me apresenta a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. A Bíblia diz que essa mulher perde a dracma dentro de casa, não foi fora, foi dentro da sua residência. E quando ela percebe que perde algo, ela acende a candeia, porque não se pode encontrar nada no escuro, não se pode encontrar nada em trevas. Quer ver a mudança na sua vida? Acende a luz de Deus lá, coloque a palavra de Deus lá, coloque o Espírito Santo lá, coloque a palavra de Deus lá, coloque santidade lá, coloque graça lá, e a tua casa vai mudar para a glória de Deus. Ela acende a candeia, ela varre a casa, depois procura diligentemente até encontrar. E quando ela encontra, a Bíblia diz que ela não chama, pelo contrário, a Bíblia diz que ela convoca. Convocação não se pode dizer não. Então todos os vizinhos agora correm para a casa dessa mulher. Para quê? Porque a convocação era para jubilar, para se alegrar, para festejar pelo aquilo que ela havia perdido. Porque na verdade ela estava fazendo um convite para todo mundo vir se alegrar com ela. Porque para chorar você vai encontrar muita gente para chorar com você, para lamentar muita gente vai se lamentar com você, mas para celebrar na sua vitória, no seu milagre, nos degraus que você vai subir serão poucos, porque muita gente não fica feliz de você regendo, de você pregando, de você pastoreando, de você sendo usado por Deus. Mas crente de verdade não torce o bico, não fica com ciúme, levanta a mão para glorificar, porque fica feliz com a vitória daquele a quem Deus dá. A terceira parábola, eu começo a pregar, é a parábola do filho pródigo. Eu quero falar aqui, nessa oportunidade, sobre os três personagens que eu encontro aqui nesse capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, do versículo 11 ao versículo de número 32. O primeiro personagem que eu encontro aqui é o filho menor. O segundo personagem que eu encontro aqui é o pai. E o terceiro personagem que eu encontro aqui é o irmão mais velho. Vamos começar pelo filho menor, mas antes que eu comece, deixa eu aqui dar um tema para a mensagem desta noite. Eu pedi para a igreja ler o versículo de número 20, a parte B, a parte final do texto diz: e o beijou. O tema da mensagem desta noite tem por título o beijo missionário. Dá para repetir comigo o beijo missionário? 1, 2, 3, o beijo. Quando eu falo a respeito dessa mensagem, o beijo missionário, eu quero falar acerca do primeiro personagem, que é o irmão menor. O filho menor, que é o primeiro personagem, chega para o pai e pede a parte que lhe cabia. O versículo de número 12 diz que o pai repartiu entre eles a fazenda. A palavra não está no singular dizendo ele, a palavra está no plural dizendo eles. Então tudo leva a crer que para o pai dar a parte do filho menor, ele dá parte primeiro do filho mais velho, para depois da parte do filho menor. A Bíblia diz que quando este filho recebe a sua parte, ao invés de permanecer na casa, ao invés de permanecer com o pai, pelo contrário, ele sai da casa do pai, junta tudo que lhe cabia e vai para uma terra distante. Quando chega nessa terra distante, os últimos versículos que eu li, e eu parei de propósito em uma parte que não dá muita compreensão, o texto diz que ele gastou com as meretrizes.
gastou com seus amigos, e uma outra tradução diz que ele gastou dissolutamente. E eu posso falar isso aqui com propriedade, porque eu aprendi acerca de finanças com o pastor Feliciano lá no Alvorada, e eu já disse isso mais de algumas vezes. E eu medito sempre acerca disso, porque um certo dia uma mulher estava enfrentando uma crise, correu até um homem de Deus chamado Eliseu e deu testemunho do teu esposo, dizendo: meu marido era teu servo e temia ao Senhor, mas veio os credores para levar os meus filhos. Ela não omitiu a dificuldade que ela enfrentava, porque a dívida quem foi não foi ela, foi o seu esposo. E muita gente até serve a Deus, levanta a mão, entrega todo o controle da tua vida para o Senhor, e Deus tem um controle realmente, mas na vida de alguns parece que Deus não tem o controle financeiro dele, ou ele não foi instruído nessa área, ou está a bel prazer. O que Deus quer nessa noite é que você não gaste dissolutamente, ou seja, sem responsabilidade, mas que você possa gastar com cuidado e com responsabilidade. Aí não vai faltar para missão, não vai faltar para ofertar, não vai faltar para dizimar, porque o diabo, o capeta já vai cair fora, porque está vendo que você não é irresponsável, mas sim que tem temor de Deus e que quer honrar a Deus em todas as áreas da sua vida. O que a Bíblia está dizendo é que esse jovem entrou na crise, não foi porque o diabo colocou ele, não foi porque Deus colocou ele, mas foi porque ele próprio gastou sem responsabilidade. Porque muitas provas que nós entramos, não é porque o diabo colocou, não é porque Deus permitiu, é porque nós entramos com os próprios pés ou com as próprias mãos. Só que fique tranquilo, porque Deus não vai te criticar por causa disso, porque até na nossa falta de saber escolher ou de decidir, Deus usa para nos trazer uma lição. Porque a Bíblia diz que enquanto este jovem está enfrentando essa crise, ele fica sem nada, e a Bíblia diz que vem uma grande fome sobre aquele país, e ele encontra um dos cidadãos daquela terra que leva ele para o seu campo. Ele não vai, ele é levado. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele vai cuidar de porcos. A minha tradução diz diferente, diz que ele vai apacentar porcos. Eu paro aqui um pouquinho para entender uma verdade: não se apacenta porcos, se cuida de porcos. Mas quando a Bíblia diz que esse primeiro personagem, o jovem pródigo, vai apacentar porcos, a Bíblia está dizendo que ele está na mesma condição do porcos, porque tem muita gente que está sujo e não quer ser limpo, então ele acaba se aprofundando na lama, ficando mais sujo ainda. E a Bíblia Sagrada diz que lá da lama, cuidando de porcos, ele deseja comer da comida dos porcos. Há alguém por aí que defende que ele comeu. Ele não comeu, ele apenas desejou. Mas enquanto ele está na lama, a Bíblia diz que ele tem um choque de realidade. Versículo 17. Eu só prego lendo a Bíblia. A Bíblia diz: e caindo em si, diz: e quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe o que eu aprendo com esse jovem? É que por mais que ele estava na dificuldade, por mais que ele estava na lama, por mais que ele estava na crise, ele não esqueceu da casa do pai. A primeira coisa que ele se lembrou, na verdade, não foi da casa, foi do pai. Eu vou repetir: a primeira coisa que o filho se lembra é do pai, e depois da casa do pai. Por que, pregador? Porque tem gente que até trabalha na casa, mas não conhece o dono da casa. Tem gente que até serve a casa, mas não tem relacionamento com o dono da casa. Tem gente que até limpa banco, serve, cuida, zela, mas não tem relacionamento com o dono da casa. Antes do teu serviço, da tua obra, antes do teu trabalho, Deus quer o teu relacionamento, a tua santidade, a tua comunhão, a tua oração, a tua santidade. Porque se Deus tiver o teu relacionamento, aí não precisa pregador forçar, não precisa fazer nada, porque tem gente que tem relacionamento com o pai, tem relacionamento com o pai. Ele se lembra primeiro do pai e depois da casa do pai, porque não se tem relacionamento com Deus sem servir a casa de Deus. Não se tem relacionamento com o pai sem ter compromisso com a casa do pai. E o que eu vejo nos dias atuais é muita gente doente
doente, irmãos. Por isso Jesus, quando entrou em Cafarnaum, foi na casa de Pedro, encontrou a sogra dele enferma, e a Bíblia diz que ela estava com febre. E a Bíblia diz que depois que Jesus toca nela, repreende a febre, ela os servia. Não serve a obra de Deus, não serve a igreja de Deus quem está enfermo, quem está com febre, porque a febre provoca pelo menos 3 coisas. Primeiro, ela tira fome. Por isso tem gente que não gosta de ouvir a palavra. Segunda coisa que a febre provoca, ela vem com temperatura excessiva, muito alta, e tem muita gente confundindo o excessivo, o extremo, com santidade. Santidade não é extremismo. Santidade tua não é para homem, santidade não é para mostrar, santidade sua é para o Pai. O Pai sabe quem é santo, o Pai sabe quem é obediente, o Pai sabe quem segue a palavra e sabe a doutrina. Não precisa você tocar trombeta. A terceira coisa que a febre provoca, e agora eu puxo um gancho aqui com o pregador Françonilson. A terceira coisa que a febre provoca é o sono. E ele estava falando para mim que quando Paulo estava pregando, Eutico dormiu e ele caiu pelo lado de dentro. É isso que a febre provoca. Ela causa sono, mas nesta noite eu quero profetizar: desperta nessa noite e Cristo te esclarecerá. O jovem pródigo se lembra do pai e depois da casa do pai. E uma verdade que ele destaca aqui é que na casa do pai, presbítero Eliseu, não havia falta de pão. E eu lhe admiro por isso, porque você conhece Bíblia muito bem. Presbítero Rogério, o jovem pródigo destaca que na casa do pai não tinha falta de pão. Irmãos, eu vou em congressos pregar em festa, eu fico pasmado. Eu peço a Deus para não ficar viajando para lá e para cá, porque eu vou às vezes em algum outro estado representar um pastor, um obreiro, alguém que pede para ir. Eu volto, irmãos, amargurado, porque a gente sai para lugares por aí para pregar em festa, a gente vê que na hora do louvor todo mundo pula, roda, carrega banco na cabeça, dá glória a Deus, dá golpe de kung fu, dança, sobe em cima da cadeira. Aí na hora da palavra, pastor Feliciano, todo mundo vira crente camelo, vai beber água, uns vão embora, outros ficam com cara de tacho, outros ficam tristes. Aí eu fiquei perguntando: que negócio que é esse? Que fogo é esse? Que quando o pai vai falar, o povo fica triste. É porque é fogo de palha. Porque se é fogo verdadeiro, o poder ainda tem, a alegria ainda tem, o batismo ainda tem, o renovo ainda tem, o glória ainda tem. Então, se você tem o fogo verdadeiro, levanta a mão e adora. Se você gosta do Deus da palavra, levanta a mão e adora. Porque a Assembleia de Deus não tem falta de pão. Olha o tanto de pregador aqui, mais capacitado com ele. Dá até vergonha de pregar que a gente teve. Então eu posso falar: aqui tem pão. Nessa igreja tem pão. Aleluia. O filho está na lama, e ele projeta agora voltar para o pai. Ele vai ter atitude, e ele projeta, aparece eu esboçando, e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele projeta o que vai dizer, mas nós não sabemos se ele vai conseguir. É o segundo personagem que vai aparecer agora, é o pai. Ele se levanta e vem vindo para a casa do pai. E o texto que eu li diz que de longe o pai avista o filho. Não é o filho que avista o pai, mas é o pai que avista o filho. Quando a Bíblia Sagrada diz que o pai avista o filho, a Bíblia está dizendo que o pai não tinha enfermidade da visão. A Bíblia está dizendo que o pai não tinha doença oftalmológica. Uma das doenças que a oftalmologia me apresenta é chamado de miopia. O que é miopia, pregador? É dificuldade de enxergar quem vem longe, quem está longe. Tem gente, irmãos, que só enxerga quem está perto, babando, presenteando, bajulando, mas meu Deus, é diferente. Meu Deus contempla quem está longe, mas contempla quem está perto. Você pode fugir, você pode correr, mas meu Deus te vê de longe. Aonde você for, os olhos de Deus estão sobre a tua vida. A segunda enfermidade da visão que a oftalmologia me apresenta é chamado de hipermetropia. O que é isso, pregador? É dificuldade de enxergar
perto. A pessoa só contempla quem está longe, quem está perto ele não vê, e muita gente passa por isso, e no meio da igreja nós estamos fadados a esse erro, porque tem gente que só enxerga pregador de longe, pastor de longe, vaso de longe, cantor de longe, quando na verdade tem cantor aqui, tem vaso de Deus aqui. Deus está te vendo, Deus está te vendo, Deus está te vendo nessa noite. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Levanta a mão nessa noite. Deus está falando que nessa igreja tem vaso, tem vaso, tem vaso, tem vaso. Levanta a mão para adorar, você que é vaso. Levanta a mão para adorar, você que é vaso. Segure a tua mão, porque eu quero continuar. Graças a Deus que quando a mulher pediu socorro para Eliseu não mandou ela ir hoje, mandou ela ir do lado do vizinho. Falou: você tem vaso do teu lado, mulher, não precisa ir longe. Deus manda dizer essa noite: tem vaso aqui, tem mulher de Deus aqui, tem ensinador aqui, tem pregador, tem pastores aqui, evangelistas aqui. Você crê na glória, você crê, abre a boca e glorifica. A terceira enfermidade da visão é chamada de astigmatismo. O que é isso, pregador? A pessoa até enxerga, mas enxerga tudo embaçado. Alguém está olhando para nós, mas não está vendo nitidamente, está vendo tudo embaçado. E eu sofro muito com isso, presbítero Rogério, presbítero Afonso Denilson, porque quando alguém vai buscar referência a meu respeito, que cai no ouvido daquele que não gosta muito da gente, que não sabia que isso tem, mas sempre tem alguém. Aí quando cai no ouvido desse, eles falam: não sei se prega, não sei se dá conta, talvez ensina, talvez prega em congresso. Gente que está te vendo, mas está te vendo com dificuldade. Mas nesta noite eu vou profetizar: Deus vai limpar a visão. Vou ver você ensinando, vou ver você vencendo, vou ver teu restaurante prosperando, vou ver teu filho pegando para a glória de Deus. Levanta a mão e dá glória. Levanta, segura a mão na direita lá em cima, fecha os seus olhos, Deus. Aonde houver a mão de alguém levantada, que o Senhor escolheu, renova esse crente agora, não deixa ele parar, não deixa olhar para a circunstância, nem para a direita, nem para a esquerda, mas revigora essa tua filha, esse teu filho. Tira, Senhor, tudo que está embaçado na frente dele, para ele ver o milagre, ver o esposo pregando, ver o teu negócio crescendo, ver a aula, porque eu creio que o Senhor está curando. Recebe a presença dele nessa noite, no nome de Jesus. Recebe a presença dele no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que o pai contempla o filho, corre até ele, abraça e dá um beijo nele. Por que o pai beija? Porque, pelo que eu li e entendi, ele não deveria ser recebido, deveria ser apedrejado. Mas quando o pai beija e abraça o filho, o pai está demonstrando que recebeu ele. Não é para ninguém mexer com ele. Quando a Bíblia fala que o pai beijou o filho, eu me lembro do Salmo de número 2, versículo 12, que diz: beijai o filho para que se não ire. A expressão no original de Salmo 2, versículo 12 é Elohim, que significa beijo de salvação. Então quando o pai abraça o filho, o pai está salvando ele novamente, está reconciliando ele novamente à sua presença. Esse crente que não deu glória a Deus não entendeu ainda. Eu vou falar um trem de doido aqui para ver se você dá glória a Deus aí. Se tiver dente, abre e mostra ele. Se não tiver, mostra a si mesmo, porque hoje Deus vai renovar a tua vida. Olha para cá e prepara o glória a Deus, porque eu vou falar trem de doido aqui. Até porque eu dei um tema para a mensagem no início: o beijo missionário. Quando a Bíblia diz que o pai beija o filho, a Bíblia está dizendo que Deus nos deu um beijo, lascou um beijo em você. Eu vou repetir de novo para ver se você dá glória. O pai te deu um beijo quando entregou seu filho na cruz do Calvário, por amor à tua vida. Sabe o que é isso? Você é amado, você é amado. A maior missão aconteceu na cruz do Calvário, por amor à tua vida. Entenda que você é amado, entenda que você é escolhido, entenda que a graça te alcançou. Só você que foi alcançado, levanta a mão.
Glorifica o nome dele, você que é grato por ser alcançado pelo sangue da cruz. Levanta a tua mão e glorifica, porque ele lascou o beijo em você. O Pai te beija. Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui essa noite. A maior missão foi feita na cruz do Calvário. É por isso que você não pode parar, minha irmã. É por isso que você não pode parar, obreiro. É por isso que você não pode parar, criança. É por isso que você não pode parar, jovem. Porque foi ele que fez na cruz do Calvário. Quando você continua, você está valorizando o que ele fez na cruz do Calvário por você. Então se pode, adore. Se pode, glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O filho olha para o pai. Diz: pai, tenho algo para te dizer. O pai deixa ele falar. E ele vai falar o que ele havia programado, escrito. Tinha o escrito que vai falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. E quando ele veio, vai dizer: faça-me como um dos teus jornaleiros. O pai corta. Mas antes que eu entre nessa parte, para começar a finalizar, algo me chamou a atenção aqui. Porque o filho olha para o pai, Marcelo, e diz: pequei contra o céu e contra ti. Ele não disse que pegou diretamente contra o pai. Ele disse que pegou primeiro contra os céus. Aleluia! Eu não sou nenhum perito para dizer o que eu vou falar, mas eu falo com muita responsabilidade, porque eu ouço o assunto. Pastores conversam com a gente, nos orienta, e não são poucos. Mas o que eu mais tenho visto de reclamação no nosso meio, principalmente no meio, na preocupação no meio pastorais, é essa. Principalmente em convenções, em reuniões. O que fazer para fulano não rebeliar, para ciclano, para não abrir igreja? Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. A minha resposta, com muita humildade para um deles, foi essa: eu não me preocupo com nada. Me preocupo só com uma coisa: para essa pessoa honrar os céus. Porque se honrar os céus, vai honrar o ministério, vai honrar pastor, vai honrar a igreja, vai honrar a liderança. A minha oração é essa: eu oro para que você honre os céus, e depois vai conseguir honrar todas as outras coisas. Ele disse que pecou contra o céu e depois contra o pai. E quando ele se quer se colocar como servo, o pai corta, aponta para seus servos e diz: trazei o anel, trazei a sandália, trazei as vestes, matai o bezerro cevado, porque aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava longe, ele acabou de voltar. Aleluia. Olha para cá e prepara o glória a Deus. Quando a Bíblia diz que o pai manda trazer o anel, manda trazer a sandália, manda trazer as vestes, a Bíblia está dizendo que esse filho foi para o mundo, mas não cresceu. Porque o lugar de crescer é só na presença de Deus. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez. Ele foi para o mundo, e quando voltou, a sandália ainda servia, a veste ainda servia, o anel ainda servia. Porque no mundo não se cresce. Lugar de crescer é na presença de Deus. Levanta a mão, quem crê que vai crescer aqui. Levanta a mão, porque tem muita gente torcendo para você não crescer, para você não mudar de vida, para você continuar capingando, pedindo favores. Deus vai fazer você crescer na presença dele, mas você tem que continuar firme aqui, porque aqui é lugar de crescer. Tome essa palavra. Glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vou terminar. Primeiro personagem do capítulo 15, o filho menor, o jovem pródigo. O segundo personagem do capítulo 15 é o pai. O terceiro personagem do capítulo 15 que eu encontro aqui é o irmão mais velho. O pai está dando uma festa para o filho menor. E a Bíblia diz que o irmão mais velho vem no campo, ouve as músicas, ouve as danças, mas não vai no pai, vai nos servos do seu pai. E quando ele chega nos servos do seu pai, ele pergunta: Fábio, o que está acontecendo aí? E os servos do
seu pai disse para ele: teu pai recebeu teu irmão são e com saúde, por isso mandou matar o bezerro cevado e por isso está dando uma festa. O que eu acho mais interessante é que o filho, embora mais velho, estava sempre na casa do pai, não sabia nada da casa do pai, mas os servos sabiam tudo, porque tem muita gente que está muito tempo na igreja, mas não sabe nada. Mas se perguntar do tigrinho sabe, se perguntar da vida dos outros sabe, se perguntar do BBB sabe, se perguntar da novela das 8 sabe. Jesus quer que você cresça, Ele quer que a tua raízes cresça, 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 cresça. Lá na igreja tinha um diácono, porque agora é presbítero, louvável por isso, glorifiquei a Deus pela separação dele. Você quer perguntar qualquer coisa da escola dominical ou do curso de ensino, pergunta para ele. Ele leva um caderno desse tamanho, anota tudo. Ontem, sexta-feira, eu preguei lá, onde congrego, e eu falei para ele, foi isso aqui não é à toa não, tá? Isso aqui é Deus te preparando para o dia que você precisar. No dia que o senhor abrir a Bíblia e falar, não tenho nada, Deus vai falar para você, eu tenho. Você tem sim. Todas as vezes que você sentou para aprender, você se alimentou e comeu da minha palavra. Então você está cheio da palavra. Aí quando eu tenho alguma dúvida, eu recorro a ele. Falo, o que foi o sinal do tal dia que eu não pude vir? Ele fala, foi isso aqui. Presbítero José Márcio. Sabe tudo. Mas todo mundo olha para ele, cara de bobo, de besta, não sabe nada. Mas está tudo anotado a palavra de Deus. Aí quem parece que sabe, não sabe nada. E o bobão está lá com a palavra. Você pergunta para ele, sabe onde está escrito? Aonde anotou? É isso que Deus quer que você faça. Deus quer ver o seu interesse em crescer e aprofundar as tuas raízes. O pai sai para fora, tenta colocar o filho mais velho para dentro da festa, e o filho mais velho começa a mostrar que é estranho, porque no nosso meio vai existir sempre duas classes de pessoas: aqueles que têm intimidade com o pai, aqueles que têm relacionamento com o pai, e aqueles que são estranhos para o próprio pai, ou que tem um pai como estranho. Porque quando o pai sai para fora, a Bíblia diz no versículo 28 que eu li que ele se indignou. A Bíblia Sagrada diz que ele começa a dizer para o seu pai, dizendo: há tanto tempo te sirvo, sem nunca transgredir os teus mandamentos, mas veio esse teu filho que gastaste a tua fazenda com as meretrizes, e tu deste para ele um bezerro cevado. Primeira coisa que ele se coloca, tratamento dele com o pai, de patrão e servo. Ou seja, ele não tratava o pai como um verdadeiro pai. O pai para ele era o patrão. Esse é o problema. Muita gente que não tem relacionamento com o pai. O pai está insistindo nessa noite: tenha relacionamento com o pai. Porque se depender do pai, ele não vai tratar com indiferença. Lá na frente, ele olha para o filho mais velho e diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Você pode ser indiferente com Deus, na sua atitude, no seu falar, no seu vestir, mas o pai não é indiferente com você. Ele quer continuar te tratando como filho. O pai ainda te vê como filho. Pregador, mas eu afastei, desanimei. O pai te vê como filho. O pai te vê como filho. Vou terminar. Olha para cá. O filho coloca para o pai dizendo: veio esse teu filho que gastou a tua fazenda com as meretrizes. E eu pergunto: como é que ele sabia que teu irmão gastou com as meretrizes? Como é que ele sabia que o irmão dele gastou com as prostitutas? Simples. É porque tem gente que está dentro da igreja, mas de vez em quando toma uma voltinha lá fora, aí sabe de tudo. Deus não quer te dividir com ninguém. Deus quer exclusividade, você só para Ele. Aleluia! Deus não quer dividir você com o mundo. Deus não quer dividir você com jogos. Deus quer você exclusivamente só para Ele. Ele quer exclusivamente você só para Ele. Por isso Deus entregou seu Filho na cruz do Calvário, para derramar sangue por você. Ele quer você para Ele. Aleluia! Eu vou encerrar aqui. Aleluia! O pai olha para o filho, a fim de consolar o irmão mais velho. Primeiro personagem, o filho menor.
Segundo personagem, o pai. Terceiro personagem, o filho mais velho. O pai olha para o filho mais velho e diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Diga comigo: em todas. Em todas. As minhas coisas são tuas. Diga mais forte: em todas. Em todas. As minhas coisas são tuas. O versículo de número 31 me deu um nó na cabeça. Porque lá no versículo 12 diz que ele repartiu entre eles a fazenda. Então, como eu disse lá atrás, o pai repartiu primeiro para o filho mais velho e depois para o filho menor. Só que aqui o filho está reclamando que o pai não deu nada para ele. Aí o pai chega para ele e fala: você está chorando, é de barriga cheia. Eu já fiz para você lá atrás, mas fica tranquilo. Aqui é o próprio Deus falando: eu já te salvei, te limpei, abri porta, te curei, salvei tua família, tirei o caroço, expulsei o câncer. Mas tem gente que não me adora, não agradece, não glorifica, não tem problema. Eu faço mais na tua vida. Aleluia. Eu continuo fazendo na tua vida. Eu faço mais. Glória a Deus. Aleluia. O pai estava falando: tudo que é meu ainda te pertence, eu posso te dar, fica tranquilo. Só que tem um detalhe: o pai não falou isso lá atrás, no começo da história. O pai fala isso no final para o filho. Tem uma condição: se tu continuar comigo, porque ele diz: filho, tu sempre estás comigo. Esse filho mais velho tinha todos os defeitos, mas de uma coisa o pai não poderia reclamar: ele não arredou o pé aonde o pai estava. Ele não saiu do lugar. Está entendendo? A bênção não é para quem vem aqui e vai embora, não. A bênção é para quem fica. A bênção é para quem permanece. A bênção é para quem está aqui no próximo culto. A bênção é para quem está aqui depois de amanhã. É esses que vai tomar posse para a glória de Deus. Aleluia. De pé comigo, eu oro e devolvo o microfone para quem é de direito. Feche os seus olhos, porque agora vem a parte que eu acho mais difícil, mas que graças a Deus não depende de mim, depende do Espírito Santo. Curve a sua cabeça, por favor, porque tem gente que não gosta de vir à frente com alguém de olho aberto. Então, por gentileza, feche os seus olhos, é rápido. Tem alguém para entregar sua vida a Cristo essa noite? Tem alguém para ser alcançado também, como esse filho foi? Tem alguém aí que quer ser beijado por Deus? Levanta a sua mão nessa noite. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador? Dê um sinal com a tua mão. Jesus quer te abraçar hoje. Jesus quer te receber hoje. Ou você desanimou, que a pandemia parou, ficou pelo meio do caminho, como se diz. Alguns por aí, você está de férias. Deus quer interromper essas férias hoje, quer você de volta. Cadê você que quer voltar para a presença de Deus? A igreja clama, a igreja clama. Feche os seus olhos e clama, irmãos. Não existe obra missionária sem apelo, sem a pregação da palavra. Essa é a melhor parte. Vai clamando aí, crente, vai clamando aí, para Deus fazer a obra nessa noite. Aleluia, aleluia. Cadê você que se afastou, mas quer voltar para Jesus? O diabo está te segurando para você não voltar, mas Deus está te dando uma oportunidade. E Deus manda te dizer que amanhã é tarde. Você está falando: quando chegar o meu tempo já chegou. O tempo é hoje, não é amanhã. Cadê você que quer voltar para Jesus? Deus tem um plano na sua vida, um projeto muito grande, que você não consegue compreender com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais você vai poder contemplar o plano de Deus. É cada livramento que Ele te deu. Oh, aleluia. Se não tem, que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos. Bendito Deus e soberano Pai, te glorifico pela sua palavra, te glorifico pelo departamento de missões. Aonde tiver um missionário, que o Senhor continue dando saúde, continue dando condições para eles apregoarem a sua palavra. E aqueles que não estão no campo, que eles possam contribuir, que eles possam interceder. Deus, ajude os seus filhos a continuar. Que nós possamos também ser um missionário na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade. Que o teu nome continue sendo glorificado para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém.